boa pessoa. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, tudo preparado. Você vai viver comigo um capítulo dos mais importantes nessa história da sogra megera. Mas para tudo tem um motivo. Para tudo tem uma razão. Você vai viver comigo intensamente esse capítulo. Antes de eu começar, eu queria lembrar que, por favor, se inscreva no canal. É muito importante. Dá o teu joinha. É importância ímpar o teu joia, porque aí o nosso canal ele ganha peso, corpo junto ao YouTube e é propalado para que outras lindas histórias cheguem. E mais um pedido: entre para ser membro da família do Boa Pessoa. Já passamos, o Fernando, de 70 pessoas já na família Boa Pessoa. Nosso objetivo é 100. Então queria que você viesse. Entra aqui para que você seja membro do nosso canal. Tudo pronto para o capítulo de hoje, tudo certinho. Até vou dar uma olhadinha aqui, com a tua permissão, viu, meu ouvinte? Eu vou dar uma olhadinha aqui se quem foi que entrou, a última pessoa que entrou aqui para ser membro do canal, tá? Vou espiar agora. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Nair Constantino. Como é que você tá, Nair? Faz 2 dias que ela entrou. Ela é prêmio, né, Nair? Nair Constantino, um beijo no teu coração. Quincoque Costura com a Cícera. Alô, Quincoque Costura com a Cícera. Tudo bem, Cícera? Beijos pra você. Entrou também há 2 dias. Ela é prêmio. Alô, Cícera. Quincoque Costuras. Beijos pra vocês. Obrigado. A Marisol SP 2010. Alô, Marisol. Essa já tem 6 dias aqui conosco. Bacana, né? Queria que você entrasse, se tornasse membro. Nós vamos ter um carinho muito especial para com você. Bem, então voltando a Nair Constantino, Cícera da Quincoque, Marisol. Quero você também como membro, tá? Vamos a um decisivo capítulo. Epílogo, ó. Epílogo dessa... É uma novela essa história. É um livro. Gente, essa moça, ao me escrever a Norma, eu estava comentando com o Fernando aqui. 44 páginas. Escreveu um livro. 44 páginas. E com aquela letra miúda, sabe? Não é 44 páginas de letras grandes, garrafais. Não, letras miúdas. Vamos ao capítulo epílogo. Decisivo, hein? Agora. Assim que a Eliane saiu, eu vi quando uma atendente falou: essa garota não é tão simples quanto parece à primeira vista. Acrescente a ela algumas cores brilhantes e sua aparência vai ser outra. Ela vai ficar linda, vai ficar uma beldade essa moça. Ela é dona de uma beleza que não é visível no primeiro momento. Mas olha, ela é bonita, viu? Eu tinha escutado o comentário para que nasça esse capítulo de hoje. Então vale aqui eu falar um pouquinho sobre a nora, a futura nora da Dona Conceição, Eliane. Quero falar um pouquinho dela. A mãe de Eliane também era uma mulher muito digna e criou ela sozinha. Ó a coincidência. Dona Conceição criou Moisés. A mãe de Eliane a criou sozinha. Sem ajuda de marido, sem ajuda de homem, como muitas, aliás, fazem. No caso da mãe de Eliane, ela também não podia contar com a ajuda dos avós da Eliane, porque a sua mãe era órfã desde a infância. Na verdade, a sua mãe
nem sabia quem eram seus pais ou se tinha algum parente no mundo. Eliane, a futura nora, estava prestes a entrar numa nova fase da sua vida. Havia acabado de ter o seu vestido de noiva escolhido e com ele entraria na igreja e caminharia até o altar. Eliane, apesar da sua aparência tranquila, escondia profundidades que não eram visíveis à primeira olhada. A verdade era que Eliane trazia consigo algum mistério. Não que ela tivesse a intenção de esconder alguma coisa. Não é isso. Porque ela era uma moça simples, transparente. Ela se mostrava. Mas esse mistério que ela trazia parecia independer da vontade dela. Ela tinha um mistério dela. Vocês estão me entendendo? Dona Conceição, ela se perguntava sobre as origens da moça, lembrando-se de sua própria mãe órfã e imaginando se Eliane também tinha algum parente. Será? A vida, como sempre, tecia seus fios intrincados, unindo pessoas com diferentes histórias e trajetórias. Dona Conceição sabia que a futura nora sequer fora adotada no período em que esteve no orfanato. Sim, porque a pessoa vai para o orfanato e parece família interessada em adotar, né? Pois sempre que aparecia uma família interessada em adotar Eliane, logo se descobria que a interna parecia ter vindo do nada, numa ausência de dados completa sobre a sua origem. E então se questionava, e a Dona Conceição especialmente, mas como que o Moisés, o meu filho, foi se interessar por uma mulher sem história, sem origem? É como se ele estivesse se casando com uma vira-lata, sem raça, sem referência. Essa não poderá se tornar a mãe dos meus netos. Não pode. Mas a verdade é que quem é, e fim. Acabou. Quem é. Mesmo assim, sozinha, sem ninguém, Eliane, no ambiente do orfanato, mesmo com a inadequação de seus colegas, porque ela já tinha 10 anos quando ela chegou no orfanato. 10 anos. Ninguém sabia quem era o pai, mãe, família. Não tinha ninguém. Então, mesmo com essa inadequação, ela passou a ter uma convivência assim, um tanto branda, monótona, mais branda, sem brilho, mas ela foi buscando motivação. E então ela começou a ter acesso ilimitado à biblioteca. Aliás, o orfanato tinha uma vasta biblioteca. A Madre Superiora era uma pessoa realmente caprichosa. A Dona Eulália, o nome da Madre Superiora era Eulália. Ela caprichava na biblioteca. E a menina Eliane se interessou pela leitura. Isso chamou a atenção de Dona Eulália, a madre, que passou a ministrar para ela aulas em particular, pelo interesse. Era uma aluna com potencial. Então a madre falou, se ela busca, eu vou dar. Se ela quer, eu vou dar. E ela tinha interesse em aprender e por isso tanto se desenvolveu. Era culta e muito bem informada e formada, dona de uma educação a toda prova. Ela escrevia com desenvoltura redações, anotações escolares, até para o jornal da parede. E a professora de língua e literatura percebeu, ao ler cartas escritas pela mão da Eliane, que sua escrita era perfeita. E era uma delícia para se ler. Ela tinha um estilo elegante, sabe? Quem lia uma redação dela queria ler outra. Sabe quando uma leitura puxa outra?
A garota era imaginativa, escrevia com entusiasmo, com bom ritmo. Ela conseguiu apresentar um pequeno evento na escola, mas com tanto brilhantismo que aquele momento se transformou em um momento de estrela para ela, de vitória, de triunfo, de prazer. Foi naquele momento que a Madre Superiora, observando-a, falou: vou colocar essa menina na faculdade. Vou colocar essa menina na faculdade de letras. Ela conseguiu aprovação e bolsa total. Ó, ela estava com 17 anos quando entrou para a faculdade. E foi assim que com 20 anos ela já estava praticamente formada. Inteligente, né? Muito perspicaz. Acabou sendo indicada para escrever discursos, e foi assim também que ela escreveu o discurso para o prefeito da cidade, que garantiu a sua reeleição. E foi nesse momento que Eliane e Moisés se conheceram. Foi uma paixão avassaladora. Foi num coquetel realizado para comemorar a reeleição do prefeito. Eliane foi convidada, Dona Conceição e seu filho também. Houve um momento em que o prefeito fez um pequeno discurso para os seus correligionários e fez questão de elogiar a moça que havia produzido o seu discurso melhor. Essa moça vale ouro, Eliane, né? E disse que era impossível perder eleições com uma redatora tão eficaz, capaz de colocar no papel os anseios de um povo. Nessa hora, Eliane foi muito aplaudida, mas Moisés não ficou apenas no aplauso. Ele havia se encantado com o que vira e a uma certa distância ele estava. Fez então questão da aproximação. Foi cumprimentar Eliane e quando os olhares dele se cruzaram, houve aquele toque especial de luz e uma coisa mágica que só sentem os que se apaixonam. Eles sentiram. Moisés não conseguiu mais se afastar e Eliane adorou a companhia. Ficaram juntos, conversando o tempo todo, o que durou a festa inteira. E ao final, Moisés acompanhou a moça até onde ela morava e ficou surpreso de saber que ela morava no interior do orfanato. Ainda morava lá, não mais nas dependências que ficavam as crianças, mas morava num cômodo anexo à casa da Madre Superiora, que gostava muito dela. Foi assim que Moisés tomou conhecimento da história da Eliane e com certeza ficou tocado pelo sabido. A admirou ainda mais. Como podia uma moça tão culta ter uma origem tão simples? E a paixão deu lugar a uma profunda admiração. E quando Moisés voltou para casa naquele dia, ele sabia que ele havia encontrado a mulher da sua vida. Era ela. Só pode ser ela. Tem que ser ela. Eliane. Uma vencedora, uma jovem que tinha tudo para ser derrotada pela vida, mas se sobrepunha a tudo isso. Era uma vitoriosa. Ele nem dormiu naquela noite. Ele sentiu que ele tinha pressa em ter aquela mulher para si. Ele temeu que outro pudesse se antecipar a ele, ainda mais agora que ela tinha ganhado notoriedade e grande exposição na festa do prefeito. E se alguém chegar antes de mim? Ele corria o risco. Tinha tanta gente importante no evento, autoridades, vereadores, assessores. Vai que um desses tomasse a frente com relação a Eliane. Não, ele nem dormiu. Moisés não conseguiu dormir. E no outro dia, quando amanheceu, ele se levantou, foi numa floricultura e comprou o mais lindo buquê de rosas vermelhas. Ele foi levar para Eliane. Ela se surpreendeu, mas foi a melhor de todas as surpresas. Ela também correspondia aos sentimentos de Moisés. Ele aproveitou e contou para ela
que tinha uma história de vida muito parecida com a dela. Afinal, ele também não conhecia seu pai. Você vê? Eu também não conheço o meu pai, Eliane. Sinceramente, eu acho que tudo isso ajudava nessa aproximação. Foi quando ele perguntou a Eliane: Eliane, a quem eu devo pedir a sua mão em namoro? E Eliane abriu um sorriso, o mais lindo, e deu a única resposta possível. Para aquele momento era aquela: Moisés, você vai ter que pedir a Madre Superiora. O nome dela composto é Eulália Margarete. Você pede? Moisés bateu a porta ao lado e pediu à Madre Superiora: Senhora Eulália Margarete, a senhora pode me conceder a mão da Eliane em namoro? E a madre ficou também muito surpresa, e nessa hora olhou para sua pupila e sorriu. E sua resposta a Moisés foi: sim. Pelo sorriso da minha pupila, a minha resposta só poderia ser sim. E foi assim que Moisés e Eliane começaram a namorar. Se Moisés teve pressa em namorar, ficou louco de amor depois disso. Que mulher era aquela? Ele passou a entender que a cada encontro ela o completava mais e mais, e ele não poderia viver sem ela. Eliane o completava em tudo. Se havia de fato essa história de almas gêmeas, ele havia encontrado a dele. De outro lado, Eliane sentia exatamente a mesma coisa. Era o mais puro e lindo amor. Ninguém de fato esperava que fosse uma decisão tão rápida, mas foi exatamente o que aconteceu. Foi surpresa para todo mundo. Mas a minha patroa, a Dona Conceição, não se conformava. Dona Conceição, sempre ocupada de manhã à noite com os seus negócios, ignorava esse fato. Ela estava longe da vida estudantil do seu filho e a todo o resto. Sim, é preciso que eu diga que o Moisés ainda estava no 2º ano de Direito quando ele anunciou o casamento. Ele estava na metade do curso. A mãe sempre acreditava que a faculdade fosse a preocupação do filho. Ela só sabia que ele, às vezes, saía, dava uma saidinha com uma garota ou outra para experimentar as sensações da juventude. Coisa de jovem, né? Mas a verdade é que ela comunicava, e ela recebeu esse comunicado, que ele estava namorando. Eu testemunhei. Eu vi quando ele falou. Acho que Dona Conceição, quando ela soube do namoro, ela não quis nem saber de detalhes. Mas quando ele falou: mãe, eu vou me casar. Que é? Vou me casar. Justo ela, que era tão racional, ela saiu da razão. Ele já tinha tido rolinhos, mas não a ponto de levar a moça em casa e apresentá-la à família, que se resumia a mãe e eu. Essa é a minha namorada. Eu a conheço muito bem. E naquele dia, Dona Conceição acusou o golpe, sabe? Ela fingiu o tempo todo ser normal, seu filho com uma namorada dentro de casa. Mas foi ali que ela começou a sofrer. Mas ainda assim, acreditou que aquilo fosse passar. Mas não passou. Até que ela recebeu a comunicação que para ela foi a mais doída e difícil da vida.
Mãe, eu vou me casar com a Eliane. Não era possível. Não é verdade. O filho estudando, meio do curso de Direito, apenas meses de namoro, que decisão era aquela? Abrupta, apressada demais, mas Moisés sempre teve sua postura e forte personalidade. Ele estava decidido. Moisés não tinha apenas forte personalidade, ele também era um rapaz extremamente sensível. Ele viu a mãe chocada. Ele viu que a mãe ficou sem norte, a mãe ficou perdida. Casamento? Não. Ele sabia que quando ela ficava assim, só mesmo uma volta de moto com ela pilotando, é que ele conseguiria falar com ela melhor. Vamos andar de moto, mãe, para acabar um pouco essa tristeza? Somente seu filho sabia da paixão de Conceição por motocicletas. E ela, montada no cavalo de aço, era capaz de se acalmar. E aí conversava. Com Conceição no piloto, Moisés na garupa, saíram pela estrada e conversaram. Sobre a moto, tiveram condições do diálogo. Ela argumentou tudo que podia. Não é hora, filho, de um casamento agora. Você tá louco, filho. Você ainda tá no 2º ano de Direito. Você tem que terminar os seus estudos e depois curtir a sua vida, conhecer as mulheres, mas nunca se prender assim a uma delas. Vai viajar. Volta lá para Lourdes. Volta para a França. Vai para a Europa. Se não quiser, vai para os Estados Unidos. Vai para onde você quiser. Conhecer o restante do Brasil. Vai conhecer gente nova, lugares maravilhosos. Mas não tem lógica no casamento. Não tem. Mas Moisés sabia conversar e disse que ele precisava assumir as rédeas do seu coração. Eu encontrei, mãe, a minha alma gêmea. E eu não vou abrir mão dela por nada, mãe. A senhora sabe. Puxei a senhora. Fica assim não, mãe. Eu puxei a senhora. Quando a senhora decide, não está decidido? Eu tomei uma decisão. Eu, sinceramente, Norma, sinceramente, depois de tudo que eu assisti no ateliê do Onofre, eu tinha ficado preocupada. O que será que passava pela cabeça da dona Conceição? Ela ter pedido para ficar com o vestido da noiva em casa. Não era coisa normal, né? Pois naquele dia, depois que nós voltamos da loja, dona Conceição aproveitou o fim de tarde para ir dar uma volta na sua Harley Davidson. Andou pela vizinhança. Não tinha dúvida de que quando ela fazia isso sozinha, era em busca de alguma inspiração, alguma ideia mirabolante, alguma coisa ela estava maquinando, o que ela faria com o vestido da sua futura nora. Era isso com certeza. Fui eu quem levou o capacete para ela, e eu vi quando ela colocou o capacete na cabeça e deixou uma mecha de cabelo aparecendo por baixo do capacete. Os olhos, sob os óculos de proteção, brilhavam de prazer. Ela parecia ter descoberto uma maneira de perturbar o casamento do filho, e de uma forma que não fosse assim muito cruel. Eu entendi que alguma coisa ela iria aprontar, mas eu nem sonhava o que fosse. Obviamente que estava o vestido no meio, estava envolvendo o vestido. Ficar com o vestido? Sim, talvez fosse o vestido. Não, só podia ser o vestido. Talvez fosse sua intenção desestabilizar a noiva, para que seu filho Moisés entendesse de vez que ele tinha escolhido a mulher errada, uma mulher fraca. Que força vai ter uma mulher dessa? Não tem pai, não tem mãe, não tem parente. Sequer alguém teve a dignidade de adotá-lo no tempo que ela teve lá no internado, no orfanato. Não, essa mulher é fraca. Ela vai perder a estribeira. Ela vai perder o equilíbrio.
depois que eu fizer o que eu quero fazer com ela, ela vai perder o equilíbrio. Olha, Norma comento, eu queria que a dona Conceição tivesse me dito antes o que ela estava pensando em fazer. Eu teria lutado para dissuadi-la, para tirar da cabeça dela a ideia. Mas ela... Bom, seria quase impossível dissuadi-la. Ela, quando enfiava uma coisa na cabeça, ninguém conseguia tirar. O passeio de moto durou apenas 40 minutos. Aí ela voltou para casa e voltou quase feliz. Sabe quando a pessoa está quase feliz? Me cumprimentou na chegada com um sorriso de gente que está arquitetando algum plano. Eu, que não era bobo e nem nada, comuniquei a ela que eu tinha guardado o vestido de noivo. Que ela deixou o vestido lá em casa, eu guardei. Dona Conceição, guardei o vestido, tá? Quando ela só precisar, tá comigo. Mas ela reagiu de uma forma que não me deixou nenhuma dúvida. Ela iria aprontar com o vestido. Ela me disse, com toda a sua autoridade que ela usava para não deixar nenhuma dúvida de quem mandava no pedaço: não, nada disso, Norma. Busque a caixa do vestido agora e me entregue. Eu vou guardá-lo. E num lugar que só eu saberei onde. Vai! Eu fiz menção ainda de querer dizer alguma coisa, mas nada me permitiu. Ela e disse: corre, Norma, sem demora e sem conversa, quero o vestido aqui agora. Não tive outra alternativa a não ser obedecê-la. Ela pegou a caixa, entrou no quarto dela, trancou a porta. Antes disso, ela disse: não me incomode, tá? Tá bom. Quando eu achei que ela tinha tido tudo, ela abriu a porta de novo e falou assim: ah, Norma, atenção, o Moisés é o noivo, ele não pode nem sonhar que esse vestido tá aqui em casa, hein? Nem sonhar. Você sabe que o noivo não pode saber de vestido de noiva, né? Nem sonhar. Você entendeu? Lógico. Eu tinha entendido o recado. Estava muito além disso. No começo daquela noite ainda, o Moisés e a Eliane entraram em casa. Ele pediu que eu preparasse um lanche para ambos. E como se sentaram na copa, eu da cozinha, escutava a conversa entre eles. Foi quando ele perguntou para a noiva, para a Eliane: e aí, amor, como é que foi lá hoje na loja? Perguntou ele sorrindo. A mamãe não esmagou você com a autoridade dela, não? Ah, que nada, Moisés. Sua mãe é um amor. E você precisa ver como é que ela foi cortejada pelo diretor do salão. Os subordinados, então. Sua mãe é uma mulher de muito prestígio. Ela é uma mulher incrível. Conseguiu tudo na vida sozinha, né? Criou você para mim e para ela mesmo. Agora nem vem com essa conversa de como é o vestido, que você não vai ficar sabendo de nada mesmo. O vestido é surpresa para a hora do casamento. Nessa hora eu tossi para que ela falasse para ele que o vestido tinha ficado com a mãe. Eu não podia contar, ela já tinha me alertado, a dona Conceição já tinha me dito. Mas o Moisés poderia falar. Fiquei torcendo para ele contar. Fiquei torcendo para que ela contasse para o Moisés. Mas ela era tão ética. Tão ética. Ela era tão ética que ela não falou. Quando eu servi o lanche e o suco, aí eu tive a certeza de que eles se amavam mesmo. Eles eram puros, incapazes de calcular armadilhas, mentiras. Eles viam o mundo por uma ótica quase infantil. O caso em que um homem encontrou sua alma gêmea, destinada a ele pelos próprios céus. Era assim que eu os definia.
Um casal perfeito. Ainda voltei assim para a cozinha, abri a torneira da pia, estava lavando assim as mãos e pensei, puxa vida. Meu noivo me amava assim também. Não pude me casar com ele. Mas através desse casal parece que eu também me realizo. Só tinha medo do que ainda pudesse acontecer. 2 dias antes do casamento, o casamento foi avançando. 2 dias antes do casamento, foi que eu assisti aquela cena. A dona Conceição apanhou a caixa com o vestido lá no seu quarto, cruzou a grande sala, rumou ao seu carro. Foi quando me disse que estava levando o vestido para a noiva. E aí eu acho que ela se arrependeu e ia sozinha. Mas ela me chamou para a companhia. Vem comigo, Norma. Desta vez eu senti que ela estava bastante silenciosa, a dona Conceição. E quando era assim, eu já conhecia. Nem adiantava puxar assunto. Ela estava calada. O detalhe era que Eliane agora tinha um endereço próprio. Desde o começo do namoro, meses depois, o Moisés cedeu para ela o apartamento. Um apartamento que eles tinham mobiliado. Gente muito poderosa, muito rica. Ela estava morando num apartamento mobiliado. Ela não precisava mais morar de favor num anexo do orfanato. Agora não. Então, a dona Conceição e eu chegamos ao endereço. Dona Conceição nem quis subir, alegando muitas reuniões naquele dia. Então a moça, a Eliane, veio encontrá-la no carro. E eu vi o momento quando a dona Conceição entregou a caixa com um vestido para Eliane. Só que dona Conceição fez uma recomendação. Escuta aqui, Eliane, entrando no apartamento, agora quando você entrar, abra a caixa e veja o vestido. Eu vou adiantar, eu dei uma mexidinha nele. Entendeu? Eu dei uma mexidinha no vestido. Foi por isso que eu o levei para casa. Eu não queria falar lá na frente das funcionárias do ateliê do Onofre o que eu pretendia fazer, porque elas ficariam ofendidas. Mas o vestido não estava legal, sabe? Precisava de um ajuste. Alguma coisa não tinha me agradado no vestido. Eu dei uma mexidinha nele. Mas Eliane, creia, ficou muito melhor. Agora sim, agora ficou do meu gosto e eu acho que vai combinar mais com você, entendeu? Agora ficou mais... Não tava a tua cara. Aquele não tava com a tua cara. Fica tranquila, que de moda noiva eu entendo. Porque eu não crio um vestido para todo mundo, eu crio um vestido para a pessoa. Entende? É diferente. Quando você cria um vestido assim para todo mundo, é uma coisa. Agora, quando você cria direto para a pessoa, é outro papo. Esse aqui, eu mexi nele porque é para você. Mas ficou do meu gosto. Mas, dona Conceição, por que tanto trabalho assim? O vestido já estava muito bonito. Mas eu reconheço que a senhora entende disso melhor do que eu e melhor do que todo mundo. E se mexeu no vestido, foi porque viu que havia alguma necessidade. Olha, de qualquer modo, eu não tenho palavras para lhe agradecer. Quer entrar com a Norma? Eu vou passar um cafezinho daquele jeito que a senhora gosta. Eu faço o café forte e com xícara fumegante de quente. Entra um pouquinho, vem com a Norma. Obrigado, Eliane. Obrigado, Eliane. Seria um prazer tomar um café fumegante com você, mas tenho tanto compromisso para hoje. Eu vou ter que correr mesmo. Quando ela acabou de falar,
A dona Conceição já foi abrindo a porta do carro e entrando de volta, enquanto que a Eliane ficou o tempo todo nos olhando, segurando a caixa com o vestido que estava apoiada numa mureta de granito do prédio. Até porque o vestido de noiva, ele tem um certo peso, né? Ele tem um certo peso. Ainda fez um último aceno e nós partimos. Foi aí que eu tive a certeza de que Dona Conceição havia feito alguma maldade com aquele vestido. Olha o comentário que ela fez comigo no carro, mas dando uma risada sarcástica antes. Eu conhecia aquela risada dela. Eu conhecia a Dona Conceição como a palma da minha mão. Ela vai adorar, Norma. Ela vai adorar as mudanças que eu fiz no vestido. Ela vai sentir que ficou à altura dela o vestido. Mas, Dona Conceição, o que a senhora mudou no vestido? Já estava tão lindo. Eu estava lá no dia, na hora. O vestido estava maravilhoso. Não te interessa, Dona Norma. Não te interessa. Você que vá ao casamento e lá você vai ter a grande surpresa na hora. Só posso lhe garantir que agora sim ficou do jeito que eu queria. Meu Deus, o que será que ela tinha feito? Só tinha comigo que coisa boa não era. Não podia ser. Enquanto voltávamos para casa, ou seja, a Dona Conceição não tinha nenhuma reunião agendada e não aceitou o cafezinho da futura nora porque realmente não quis. Ou não queria estar presente quando ela abrisse a caixa com o vestido. Pois bem, enquanto voltávamos para casa, enquanto isso, Eliane que não era boba nem nada, tinha notado algum truque no comportamento da futura sogra. Boba ela não era. E ela não estava enganada. Porque quando ela abriu a caixa e ela desdobrou o vestido, quando ela olhou para o vestido, ela agonizou silenciosamente. O vestido estava totalmente transformado. A Dona Conceição, ela havia enxovalhado o vestido que antes era uma obra de arte. Ela tinha aberto o decote de modo que os seios da noiva ficariam para fora. Ela abriu bem aqui o decote. Ela encurtou o vestido que fora transformado num mini vestido. As coxas da noiva ficariam todas aparentes para fora. Ela abriu as costas do vestido praticamente até a cintura, de modo que a calcinha, se fosse usada pela noiva, ficaria aparente. O vestido fora transformado numa vestimenta para uma noiva de um prostíbulo, onde pudesse ser palco de um casamento simulado que terminasse a noiva numa grande orgia. Não é possível. Olha o que ela fez. Olha o que ela fez com o vestido. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso?
Eliane chorou em silêncio. Ela não tinha forças e nem vontade de ligar e reclamar com seu futuro marido. Aliás, ela não o decepcionaria agora. Só uma coisa era certa. Com aquele vestido, ela não tinha a menor condição de se casar, a não ser que fosse para escandalizar toda a sociedade, expulsar o padre da igreja. Lógico que o sacerdote não iria realizar uma cerimônia com uma noiva naqueles trajos, mas e agora? Faltavam 2 dias para o casamento. 2 dias para o casamento. 2. Ela, apesar do abatimento e das lágrimas insistentes, ela tinha que encontrar uma alternativa. Era melhor usar uma roupa do seu dia a dia do que aquele vestido de noiva, que não dá para usar. Seria ela uma noiva prostituta. Deve haver esse tipo de fantasia. O vestido foi transformado numa fantasia. Mas ela olhou assim os cabides no seu guarda-roupa e ela não viu nada com que pudesse casar. As pessoas esperavam por uma noiva muito bem vestida e ela não podia aparecer na igreja com um vestido comum. Mas ela tomou uma decisão. Ela não iria apelar para o noivo. Ela havia se acostumado a vida inteira a lutar por tudo que ela buscava, por tudo que ela queria. E não seria no dia do seu casamento que ela faria diferente. Ela estava triste? Sim, estava. Ela estava abatida? Sim, estava. Mas não reclamaria para a sogra. Não reclamaria para o noivo. Ela teria que encontrar uma saída. Ela teria que buscar uma solução. Mas qual? Alguém dirá, seria tão mais fácil se ela reclamasse com Moisés, falasse para ele. Ele compraria um vestido pronto para ela e acabou o problema. Sim, é verdade. Mas ela sabia que isso também causaria uma guerra na casa da sogra e do futuro marido, e ela não queria guerra, não. Mas afinal, como é que ela iria aparecer diante dos seus convidados 2 dias depois? 2 dias para o casamento. Essa era a pergunta que deveria ser respondida. Mas havia uma outra pergunta para a qual ela não tinha resposta. Por quê? Por que a sogra, que se deu ao trabalho de ir com ela na loja, que escolheu tudo, que fez com carinho, um desenho, um vestido tão lindo, que ela provou, que ela experimentou. Por quê? Por que a sogra mudou de ideia? Foi tão maldosa, foi tão cruel. A primeira impressão era de que a sogra estava com inveja dela. Seria de fato isso? Inveja? Há lógica em pensar assim. A sogra jamais havia se casado, fora abandonada grávida. E ela, Eliane, agora estava se casando com o filho dela. E com tanto luxo e pompa. Era inveja? Só podia ser inveja. Mas como alguém poderia ter inveja de uma moça que era órfã de pai e de mãe? Quer dizer, de pai ela nem sabia, ela nunca conheceu. Órfã de mãe, não tinha parente. Vivera no orfanato de 10 anos para frente e nunca apareceu ninguém interessado em adotá-la. Como é que essa pessoa pode ser invejada? Quem sabe
Quem sabe a solução? Eu estava pensando, o que eu faço? Quem sabe a solução estivesse na caixa deixada por sua mãe. A sua mãe falecida lhe avisara antes de morrer que tudo que ela possuía de valor estava naquela caixa. Era um conjunto de joias, uma gargantilha, par de brincos e um anel. A mãe disse que, em algum dia que ela precisasse de dinheiro, recorresse àquelas joias. Elas teriam um bom valor e, portanto, ela poderia vendê-las e assim resolver o seu problema. Mas essa caixa ficou o tempo todo guardada com a Madre Superiora lá do orfanato. Ela foi para o orfanato, ela tinha 10 anos e com certeza ela ainda não tinha condição de administrar e fazer o quê com aqueles objetos valiosos. Então a Madre Superiora, Eulália Margarete, ela guardou a caixa em seu cofre e falou para ela que quando ela atingisse a maioridade, lhe devolveria a caixa que lhe pertencia. Mas ela ficou até há 8 meses atrás morando no orfanato, então jamais cobrara a caixa da madre. Embora a irmã, eu digo a madre, lhe tivesse dito, falou para ela que quando ela saiu para ir morar no apartamento, que a caixa continuava guardada e lhe pertencia. Ela disse que breve ela voltaria para apanhá-la, só não esperava que fosse numa situação como aquela. Mas agora era a hora. Ela teria que ir lá. Ela precisava arrumar recursos para adquirir imediatamente um vestido de noiva e se casar. Ela tinha menos de 48 horas para fazer isso. E foi o que ela fez. E o que ela encontrou na caixa? Não perca o capítulo que encerra essa história. Fantástica história. Imperdível o capítulo final. Você precisa acompanhá-lo para e passo. Aqui, por essa emissora, aqui, nesse canal. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young, oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. The moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places. You make me feel like enough. I'm ever yours, I'm ever yours. My heart is racing, these tears of happiness shaking, 'cause I know that I found love. I'm ever yours, I'm ever yours.
in this sweet symphony. You